Este é o Além da Manchete deste domingo 27 de agosto de 2023. Se gostou, compartilhe e inscreva-se neste canal. De um ok, tentamos analisar o que esta Além da Manchetes dos jornais, revistas e mídias para levar uma palavra abalizada por 83 anos bem vividos com larga experiência de vida, de engenharia que ajudou a fundar a Embraer, de professor da USP e outras universidades e radialista também. Este é o Além da Manchete deste domingo 27 de agosto de 2023. Se gostou, compartilhe e inscreva-se neste canal. De um ok, tentamos analisar o que esta Além da Manchetes dos jornais, revistas e mídias para levar uma palavra abalizada por 83 anos bem vividos com larga experiência de vida, de engenharia que ajudou a fundar a Embraer, de professor da USP e outras universidades e radialista. Bom dia, amigos. Estamos trazendo para você as coisas novas do domingo e para você ver como você é vilipendiado pelo nosso governo, como eles fazem você de bobo. Olha, por exemplo, você já ouviu a Marielle, não se fala mais nada da Marielle. Sabe por quê? Eles foram fazer, olhem só isso aqui, ó. Eles foram fazer esta acariação aqui e descobriram que quem matou a Marielle foi o Elcio de Queiroz, que foi o assassino, o Rony Lessa, que foi o traficante assassino, e o Maxwell de Simões, assassino. Muitos eles já mataram, olha, está aqui, muitos já mataram. Mas foi subindo, daí aconteceu isso aqui, ó. Eles verificaram que o cenário do assassinato foi o Domingo Frazão, foi o mandante. E ele é amigo de quem? Do ministro Dino. Outro mandante foragido é o Bernardo Belo, que foi presidente da Escola de Samba Vila Isabel, a escola que aceitou o patrocínio de Nicolás Maduro. Está aqui, ó, pessoal. Ó, eu até vou passar aqui um pouquinho para você ver. Ó. Ali está a Marielle embaixo, tá vendo? Esse daqui é o marido do Greenwald. Esse aqui, ó. Esse que está aqui é o marido do Greenwald, que eu não sei se ele morreu ou está assassinado ou está sumido. Acho que ele morreu. E muitos desses já morreram, apareceram mortos, não sei por quê. A hora que chega no Flávio Dino, pelo menos é o que está falando aqui, o Domingos Frazão, o Bernardo Belo, o mandante foragido, o Domingos o mandante, que é amigo do ministro, que é amigo da Dilma também, esse Domingos Frazão é amigo da Dilma também. E o Rony Lessa, que é o traficante assassino, junto com o Maxwell Simões e o Elcio de Queiroz. Olha aqui, estão aqui, tá vendo? Então, parou de falar, porque a hora que começa a encostar neles, eles param de falar. É interessante, né? Outra coisa, vocês repararam também que aquele negócio do aeroporto era para vir o filme, não sei o quê, etc. Pararam de falar também, porque eu acho que o filme não deu muito certo, não iria dar muito certo. Então, pararam de falar. Eles param de falar. E a ordem é a seguinte: é meter o pau no Bolsonaro. Um camarada da Globo perguntou para o presidente: presidente, fez uma pergunta sobre qualquer coisa. Ele falou: não, 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 você não tem que perguntar sobre isso, tem que só falar para o Bolsonaro, não, para a SECOM, para a Secretaria da Comunista. Não, você tem que continuar falando contra o Bolsonaro. Quer dizer que está todo mundo, parece que comprado, viu? Comprado não, como eles ganham dinheiro do governo, eles não podem falar mal do governo, essa é a grande realidade. Eu queria também mostrar para vocês outra coisa que é interessante também, que é esse homem aqui, quer ver? Ó, ele é do e-mail de uma revista e todo mundo está dizendo que a Dilma foi inocentada. Não é isso mesmo que o pessoal fala, que a Dilma é inocente, que não, ela não foi inocentada. Ela não foi inocentada. O que aconteceu foi o seguinte:
O que aconteceu foi o E por seguinte. que elas motivaram o impeachment? A Caixa e o Banco do Brasil pagam vários benefícios do governo, tá? Bolsa Família, seguro-desemprego, plano safra, um monte de O coisa. seu jornalista Esse não é uma investigativo malfeito, não Pedro tem Doria. conceito. Tem gente que consegue emprego, gente que perde, gente que entra e sai de programas sociais. Então, a cada mês, dá um valor um pouco diferente. E a cada mês, o Tesouro Nacional vai lá e cobre o saldo devedor. Existia um hábito do Estado brasileiro, durante a ditadura e já no iniciozinho da democracia, de que cada governador usava os bancos públicos estaduais como se fosse um saco sem fundo de dinheiro. Em cada lugar era uma coisa diferente. Então, por exemplo, sei lá, em Alagoas, um bando de usineiros amigos do governador pegavam no Banco do Estado de Alagoas empréstimos. Aí não pagavam. E o banco não cobrava. Os gerentes sabiam muito bem quem mandava. Quem que paga essa conta no fim? O Tesouro Nacional. Esse era um buraco que só aumentava, só aumentava. E numa época de hiperinflação era meio disfarçado. Não quer dizer que o buraco não existisse. Quer dizer que quando a gente perde a noção do valor do dinheiro, é difícil mesmo fazer esse tipo de conta. Aí veio o Plano Real e a inflação acabou. O trabalho imediatamente posterior do governo brasileiro foi de arrumar a casa, e isso incluiu, por exemplo, tirar dos governos estaduais bancos públicos. Porque, no fim das contas, gente, os governadores sempre iam ficar inventando dívidas do nada para a União pagar. Não ficou só nisso, né? Aprovou-se também a Lei de Responsabilidade Fiscal. E um dos seus pontos mais importantes é a determinação de que nenhum governo pode pegar dinheiro emprestado no banco público. Claro, o presidente do banco não pode dizer não, não pode determinar o valor do juro. O chefe dele é o presidente da República. Então, o proíbe de acontecer, ou algum presidente em algum momento pode abusar e criar um problema para o país. A outra coisa que se fez foi mudar a lei de impeachment. Violar a lei de responsabilidade fiscal passou a ser um crime de responsabilidade que pode levar ao impeachment. Aquele acerto de contas com Caixa e Banco do Brasil, que precisa ser feito todos os meses, o que Dilma fez foi ficar atrasando esse acerto. Para vocês terem uma ideia, vamos usar aqui números analisados pelo Volt Data Lab, se baseando nos valores do Tribunal de Contas da União, quer dizer, em números oficiais do governo. Se a gente soma os governos Fernando Henrique e Lula, de 1995 a 2010, 16 anos ao todo, o saldo devedor do Estado com os bancos públicos não chegou a R$1 bilhão. Somando tudo, tá? Entre 2013 e 2015, Dilma não cobriu no total 33 bilhões de reais. Por que um governante faz isso? Enquanto o dinheiro não sai do tesouro, fica parecendo que as contas do governo estão no azul, não no vermelho. Durante a eleição de 2014, pareceu que a economia estava muito melhor do que de fato estava. Já estávamos numa crise econômica grave, inflação ia estourar assim que o governo soltasse a barragem. Mas no ano eleitoral seguraram o tranco para tudo parecer direito. O que o Congresso julga no processo de impeachment são crimes de responsabilidade. A pergunta que estava perante os senadores é a seguinte: o que o governo Dilma fez configura uma operação de empréstimo? Ou seja, no momento em que o governo deixa uma conta em aberto com a Caixa, outra com o Banco do Brasil, e vai enrolando sem cobrir o buraco, isso é igual a pegar dinheiro emprestado do banco público? Se eles decidissem que sim, então o crime de responsabilidade já havia ocorrido. Se decidissem que não, não tinha crime. O que os advogados de Dilma argumentavam é que todo presidente da República deixa contas em aberto, isso é do jogo. Não dá para ler de forma rígida. Os advogados de acusação diziam que naquele caso era diferente porque o valor era muito maior e havia intenção por parte do governo de maquiar as contas. Foi justamente para evitar isso, maquiagem de contas, que nasceu a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vocês, olha, vão encontrar bons advogados que argumentam os dois lados. O ponto aqui é o seguinte: o que é um golpe de Estado? É quando uma estrutura de dentro do Estado, em geral são as Forças Armadas, mas pode ser o Presidente da República, pode ser o próprio Congresso Nacional, viola a Constituição para mudar a maneira como se governa. Pode ser tirando um presidente, mas pode ser um autogolpe. Getúlio Vargas fez isso com o apoio do Exército em 1937. Fundamentalmente, tem de romper a Constituição. Nós podemos discordar da opinião dos senadores. Podemos dizer que os senadores foram cínicos, que, na verdade, queriam mesmo a Michel Temer no poder para barrar a Operação Lava Jato. Eu acho que foi isso, tá? Que se arranjou uma desculpa. Mas o problema é que o processo foi legal. Teve a chancela do Supremo Tribunal Federal. E, no fim das contas,
O que a Constituição define é que os senadores são os juízes desse tipo de processo. São eles que decidem se a lei foi cumprida ou não. Se a lei existe, ela existe. Se eles decidiram por um lado, decidido está. Pode ser injusto, pode ser estúpido politicamente, mas é legal. E a decisão do TRF1, hein? Os desembargadores em Brasília decidiram manter arquivado o processo de improbidade administrativa contra Dilma, contra Guido Mantega, no caso das pedaladas fiscais. E a decisão deles é incontestável perante a lei. É uma decisão indiscutível, corretíssima. Como? Primeiro ponto. Aos senadores foi perguntado se Dilma Rousseff havia cometido crime de responsabilidade pelas pedaladas fiscais. Aos desembargadores foi perguntado se Dilma cometeu improbidade administrativa no mesmo caso. São perguntas diferentes, que avaliam o cumprimento de leis diferentes e que, portanto, levam a tipos de julgamentos muito diferentes. Um julgamento de crime de responsabilidade é feito por juízes políticos, por senadores da República. O outro, de improbidade administrativa, fica na mão de juízes de carreira, depois de desembargadores. Pode chegar a ministros de tribunais superiores, mas sempre seguirá parâmetros completamente diferentes, pois são lógicas de justiça distintas e encaram leis que não têm nada a ver uma com a outra. Então, vocês veem que a Dilma não foi inocentada. O presidente, nossa, vive falando que ela foi inocentada, mas ela não foi inocentada. Ela foi um dos processos dela, que é administrativa, que é a probidade administrativa, ela não podia ser condenada. Está muito certo. Mas o outro foi outros juízes, que foi o Supremo Tribunal Federal, que avalizou, e todos os outros juízes avalizaram, quer dizer, ela continua condenada pelo crime que ela foi empichada. Então, o impeachment existe. Então, esse negócio do governo falar que impeachment é golpe, o que o Lula fala e o PT fala, é uma verdadeira falácia, é uma fake news. Golpe é quando tem um golpe de Estado, quando tem um pessoal armado se metendo. Quando o pessoal não está armado se metendo e não tem ninguém atrás, ninguém chefiando, não é golpe. E eles ficam falando que é golpe, que é golpe, que é golpe, que é golpe. Por quê? Porque eles estão dando um golpe sem você perceber. Nós já não podemos falar mais o que quiser. Você pergunta para qualquer brasileiro se ele fala o que ele quer. Está todo mundo com medo, medo, medo. Essa é a grande realidade. Olha o que mais ele falou, o Pedro Doria. É muito bom o Pedro Doria, está vendo? Aqui, ó, quer ver? Olha o que o Pedro Doria também falou. Ele teve a intenção de ferir a coisa pública, ou seja, Ó, provar que ele teve. atenção, Para ó, o o que o Pedro... seja condenado, é preciso comprovar que ele teve a intenção de ferir a coisa pública. Ou seja, o Ministério Público precisa provar para os desembargadores que Dilma quis propositalmente cometer as pedaladas, que a intenção dela era ferir o tesouro. Sem provar a intenção, não tem improbidade. Para o crime de responsabilidade é diferente. Não precisa provar que houve intenção. Basta convencer os senadores de que o crime aconteceu. Se foi sem querer ou de propósito, é irrelevante. É assim que funcionam as duas leis. Elas funcionam com lógicas diferentes. Você percebeu direito? Eu vou até voltar. Gente, eu vou voltar para vocês entenderem direito. Olha aí, ó. Ó, entendo direito como é que é. Não, não deixe se enganar, viu, gente? Não, a gente não pode deixar se enganar, essa é a grande realidade. A gente não pode deixar se enganar. Então, a gente tem que ser forte, tem que ser tranquilo, sossegado, mas não podemos nos deixar enganar. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso daqui. O pessoal vive falando aí a respeito de que a esquerda é a defensora da democracia, que não sei o quê, etc, tal, 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 tal. Mas veja, por exemplo, lá nos BRICS só entrou coisa autoritária, não entrou república nem direitos humanos. É tudo gente que desrespeita o direito humano. É o Irã, que é uma república, é o Irã, que é uma república teocrática, né?
ela é teocrática, quer dizer, lá quem manda é a religião dos islamitas lá, né, da região de lá. Então, também entrou a monarquia da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes, né? Também vai entrar qual outra que vai entrar? Eu sei que você pega lá, é tudo ditadura que está entrando. E a ordem foi da China, a China que foi bem. Agora, pessoal da Globo, as jornalistas que estão aí, vocês estão tudo contentes, tudo querendo. Olha, dá uma olhadinha no que é um regime comunista. É isso aí que estão querendo implantar aqui. Legacy 600, onde seguiam a bordo Prigozhin, dono do grupo Wagner de mercenários, e o seu sócio e o cofundador do grupo, Dmitry Utkin, bem como outros comandantes importantes, está sendo largamente atribuído a Vladimir Putin, conhecido por afastar e até mesmo eliminar fisicamente os seus adversários políticos, como foi o caso de Alexander Litvinenko, assassinado por envenenamento radioativo em 2006. A tentativa de assassinato de Sergei Skripal, também por envenenamento, as prisões de Alexei Navalny e de dezenas de outros políticos que poderiam representar um obstáculo ao seu poder, sem nos esquecermos dos 21 jornalistas que foram assassinados desde 2001. Todos eles mortos enquanto faziam investigações contra esquemas de corrupção no governo Putin. Assassinatos que, é importante salientar, nunca foram solucionados pela polícia russa. Considerando tudo aquilo que Prigozhin fez contra Putin e o alto escalão militar russo, como os inúmeros vídeos e áudios que gravou atacando diretamente o general Shoigu e o general Gerasimov, respectivamente o ministro russo da Defesa e o chefe do Estado-Maior russo, e a afronta mais grave de todas, a rebelião armada que lançou em 23 de junho, que resultou na destruição de 6 aeronaves russas e na morte de 30 tripulantes, tudo com o objetivo de obrigar Putin, sob a mira de uma arma, a substituir o topo da cadeia militar russa. E também, sem nos esquecermos das ambições políticas de Prigozhin, que por diversas vezes deu a entender que estaria disposto a concorrer contra Putin nas eleições presidenciais na Rússia em 2024, torna-se mais ou menos óbvio e até mesmo lógico atribuir a Putin a autoria do atentado que matou Prigozhin. Então, gente, é isso daí que nós temos para hoje, para mostrar, que eu gostaria de mostrar para vocês como é que está a situação. Não é brinquedo. Esse é o retrato da situação. Olha aqui, ó. O Prigozhin já foi. Lá na Rússia, e nesses governos do Fidel Castro, de todo mundo, a hora que ele começa alguém a melhorar ou querer alguma coisa, o pessoal vai corta a cabeça. Aqui no Brasil, segundo consta, segundo a Maria Gabriela, ela disse que o parente dela lá, que era o prefeito lá, foi assassinado por gente do governo, que ele tinha descoberto algumas coisas lá que não podia. Também o prefeito de Campinas também foi assassinado a mando político, segundo dizem. Não se sabe, não se prova, né? Mas essa é a situação que vocês veem, que nós estamos por aí, lutando, né? Tentando lutar para ver o que dá. Eu estou tentando mostrar para o pessoal o que está acontecendo. Se o pessoal quiser ver, vê. Se você não quiser ver, você não veja. Mas eu estava conversando agora mesmo com um amigo meu, lá lá do Rio Grande do Norte, e ele disse o pessoal lá da Barreira do Inferno não tem dinheiro para nada. Agora, tem que fazer algum serviço, não tem avião para fazer o serviço, mas o avião para os ministros e para os políticos viajar tem a toda hora. Aqui,
É o Ricardo da. Eu vejo um condenado Ricardo corrupto, Gomes. salvo por seus amigos para disputar uma eleição. Que bom que a gente acha alguns espaços que a gente se sente livre para falar. Esse é o vice-prefeito Tem um autor inglês que diz Porto que Alegre. império da lei é quando o soberano não tem poder arbitrário, a lei é igual para todos. Que bom seria no Brasil se a lei voltasse a ser igual para todos. Porque eu vejo um condenado corrupto, salvo por seus amigos para disputar uma eleição. O soberano não tem poder arbitrário. A separação básica para a garantia dos direitos individuais separa o acusador do julgador. E nós temos no Brasil um juiz que se diz vítima de crimes contra a democracia. Ele é a vítima. Ele é o investigador porque ele conduz o inquérito. Ele é o promotor porque ele acusa. E ele é o juiz porque ele julga. Qual é a lei que dá a esse juiz o direito de fazê-lo? Nenhuma. Rasgaram a Constituição. Toda a luta histórica de liberais e conservadores para construir uma moldura legal que submeta o poder à lei foi jogada fora no Brasil. Esta é a ameaça que todos nós temos. A nossa batalha é para resistir a um Estado tirânico que, se no passado se centrava na economia, hoje se centra sobre os valores e princípios das pessoas. Nós resistiremos. E eu quero usar uma frase do melhor dos liberais, ou de um dos melhores dos liberais, que é John Locke. Quando acaba a lei, a tirania começa. Se a lei é transgredida para causar dano, quando a autoridade excede o poder que a lei lhe dá, deixa de ser um magistrado. E agindo sem autoridade, pode ser resistido como qualquer outro bandido que pela força invada os direitos dos outros. E, portanto, senhoras e senhores, a força que nós vamos reunir não é a da espada. É a força civil do povo na rua lutando por liberdade. Esse é o vice-prefeito de Porto Alegre. Olha, gente, o negócio tá assim, viu? Eu só estou mostrando o que está saindo na internet, que se você não viu, você passa a ver. E temos notícias também muito interessantes hoje, que é o Brasil negocia apoio da China, nossa senhora, eu vou te contar, viu? É incrível. Mas estamos aí. A outra coisa que eu queria falar para vocês rapidamente é o seguinte: o pessoal fala que teve um golpe, né? Mas esse golpe não existiu, esse golpe. Golpe é quando existe uma força armada e um líder. Aí é golpe. Sai tiro, sai briga, etc. Tal, tal, tal. Aí é golpe. Mas o pessoal armado com uma bandeira, num acampamento, não sei o que, não é golpe, pode ser anarquia, alguma coisa diferente, mas golpe é outra coisa. Agora, a esquerda vive falando em golpe e fascismo, mas eles, a liberdade nós já não temos, que é uma grande coisa. Eu já fui, por exemplo, tive 8 dias longe do Facebook, porque me caçaram o Facebook. Agora, você vê, por exemplo, como é que é o negócio, né? Estão falando de golpe, falam de fascismo. Amigos, estamos voltando das nossas falas, mas o J.R. Guzzo, José Roberto Guzzo, que é um dos maiores jornalistas que existe no Brasil, aliás, todos os jornalistas bons estão fora das mídias. Você repara que todos os caras bons e inteligentes estão fora das mídias. Eu não sei por quê. Você tem alguma explicação por quê? Todo cara bom, por exemplo, na Jovem Pan vinha aquele Pavinato que era sensacional. O cara inteligente, o cara batuto, de repente cortaram ele. Por uma besteira lá, cortaram. Mas o Guzzo diz o seguinte, o artigo dele de domingo é Falando Sozinho. Quem é que está falando sozinho, gente?
Quem é que está falando? Chegaram e já passaram os 15 minutos de fama a que esses BRICS têm direito de tempos em tempos na mídia brasileira. Como sempre, não acontece nada, principalmente de útil para o público pagante. Os governantes dos 5 países se reúnem em algum lugar, desta vez o da Rússia nem quis ir, porque ele podia ser preso. Faz o que os assessores dizem para fazer e deixa o mundo exatamente onde estava antes de se reunirem. Quando se vai ver, o único efeito prático disso tudo, no fundo, é dar mais uma oportunidade para os especialistas em geopolítica falarem em mesas redondas depois do horário nobre, escreverem artigos na imprensa ou encherem a paciência geral. Desta vez, ao que parece, até os professores em altos estudos internacionais que vivem de falar dessas coisas estão achando que os BRICS foram mal. Saíram da sua reunião menores do que antes de se reunir. A principal decisão, pelo que deu a entender, foi o aumento do número de membros do grupo, na suposição que isso deixa o conjunto mais forte, como um clube que faz campanha para ter mais sócios. O problema é que quem está entrando como uma organização internacional de qualquer tipo ou finalidade pode ficar mais forte com a entrada de uma Argentina, por exemplo, ou do Irã. A Argentina está em processo de recuperação judicial, não se sabendo se vai haver a recuperação. O que se sabe é que o país continua na fila do pronto-socorro financeiro do FMI. A inflação dos últimos 12 meses passou dos 115% e os níveis de pobreza estão em 40% da população. Nenhum dos problemas da Argentina pode ser resolvido pelos BRICS. Imagine-se então se existe algum problema dos BRICS pode ser resolvido pela Argentina. De mais a mais, não está claro nem que se os próprios argentinos querem entrar no grupo. O Irã é um caso mais perdido ainda. Sua guarda revolucionária foi oficialmente declarada como organização terrorista por Europa e Estados Unidos. O que os BRICS podem ganhar com isso, botar um Estado terrorista? O problema da organização, na verdade, vai muito além do novo quadro social. O Brasil, do chanceler-chefe Celso Amorim, acha que os BRICS são uma coligação de partidos como a base do PT, que está unida para derrotar os Estados Unidos, a Europa e o capitalismo, e que vai apoiar o presidente Lula em sua agenda mundial. Como ele é apoiado pelo tráfico de emendas parlamentares no Congresso Nacional. Não é nada disso, é claro. China, Rússia e Índia estão cuidando cada um dos seus interesses próprios e têm prioridades muito mais práticas do que os BRICS. Vão deixar o Brasil e Lula falando sozinhos, em todas as vezes, sem exceção, que estiverem ocupados, sem tratar de coisas importantes. Ah, mas eles deram uma passada lá em eles deram uma passada, sabe aonde? Lá na Angola. Importante. Ah, e o Lula falou que vai investir na África. Pô, nós não temos nem dinheiro para tirar o cocô da frente da casa de 100 milhões de brasileiros. Agora vamos dar dinheiro para a África. Da onde que ele vai tirar esse dinheiro para dar para a África? Eu não entendo. Se não tem dinheiro nem para aumentar, então, os custos já é uma situação danada. Aumentar os custos, não, as horas de aula do pessoal das escolas, para ficar ao turno todo, não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar os enfermeiros, tem que o governo socorrer as prefeituras para pagar os enfermeiros. Os professores ganham mal, não tem computador, não tem internet. Muitos professores não têm isso daí. Como é que você pode ir para frente um país desse jeito? E eu até trouxe aqui a Renata Cafardo, do Estado de São Paulo. Ela disse o seguinte:
O ensino técnico no Brasil sofre com o estigma de ser apenas um bom caminho para os pobres, já que os jovens ricos vão para as universidades. Todo mundo quer ir para a universidade, porque é status ir para a universidade. Mas na Finlândia, 60% dos alunos cursam ensino técnico. E na Suíça, 84%. Será que tem tanto pobre assim por lá? E tem tanta gente que não vai para a faculdade? Claro que não. São dos países mais avançados do mundo. A verdade é que o preconceito aqui não estimula investimentos. E só 10% dos jovens estão na educação profissional e tecnológica, conhecida como ensino técnico no país. Eles nem são os mais pobres. As pesquisas recentes mostram o interesse gigante pelos cursos técnicos dos jovens, mas não há vagas para todos, é preciso fazer seleção. O ensino técnico no mundo contemporâneo é visto como uma forma de dar significado à escola para o adolescente. Muitas vezes perdido entre o sonho do emprego ideal e uma aula chata de física. Ele pode ser um grande mobilizador da teoria e prática, dando ao trabalho um princípio educativo. Quando é bem feito, o técnico cursado com o médio é um articulador de disciplinas de formação básica, como português, história e biologia. Faz o aluno refletir sobre a aprendizagem ligada à sua vida e a uma profissão. Tanto é verdade que os alunos da escola técnica são os que têm melhores notas em vestibulares, são os que entram nas universidades, contrariando a ideia de serem renegados a parar de estudo no ensino médio. Uma lei sancionada nesse mês exige agora que as faculdades validem como créditos as disciplinas feitas no ensino técnico nas mesmas áreas. Segundo a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, relatora do projeto, a intenção é deixar claro que o ensino técnico e a universidade pode ser um objetivo comum. O sentido é que hoje o profissional não está pronto quando termina um curso. Os conhecimentos se entrelaçaram, se completam e são constantemente exauridos, atualizados diante de um mercado de trabalho em transformação. Os detalhes de como isso vai se dar nas universidades ainda precisam ser regulamentados, mas a lei ainda prevê articulação dos currículos com empresas, como é comum fora do Brasil, expansão de vagas e criação de uma avaliação dos cursos. O presidente Lula, que foi aluno de ensino técnico, posou feliz ao lado de Tabata na sanção da lei. Uma das grandes especialidades da especialista do assunto, Uschi Backes-Kellner, da Universidade de Zurique, diz que não haverá sucesso em programas de fortalecimento técnico em países onde o estigma de uma educação menos importante se mantém. Com a expectativa de reindustrialização e um número de jovens nem que só cresce no Brasil, já devia ter assimilado essa mensagem, que o curso técnico é importante. Aliás, quando era do Milton Ribeiro, que era da ministro da Educação, falou que deveríamos dar mais atenção para o curso técnico, o pessoal caiu matando em cima. E é a solução, o curso técnico precisa muito. Este livro aqui foi o livro que eu escrevi. É um livrinho pequeno de 80 páginas, mas já mudou a vida de tanta gente que vocês não fazem ideia. Esse livro aqui tem uma experiência de vida muito interessante. Ele diz o que é a tecnologia moderna, a alta tecnologia. A alta tecnologia é que dá emprego. E quem dá emprego é que é bom para você. Quem não dá emprego, curso que não dá emprego, não presta. Você faz curso de advogado, você vai falar bem, mas você não vai ter emprego, vai ser muito difícil. Por quê? Os cargos bons de advogado estão na mão dos juízes, seus filhos, suas mulheres, suas noras, seus noros e nos grandes escritórios. Você vai ter que resmungar. E outra coisa, existe um preceito que diz que justiça tardia não é justiça.
Aqui no Brasil, não, justiça tardia, quanto mais tarda, melhor é para o advogado. O advogado gosta daqui do Brasil por causa disso. Então, este livro, já foram feitos 3.000 livros, assim como esse daqui, físico, e eu já mandei quase 7.000 para fora daqui do Brasil e outros lugares, para outras pessoas que pedem e tudo tal, já mandei 7.000. Esse livro de PDF eu mando de graça. Se você quiser, mande Ciro Bond, sem o E, Ciro Bond, BOND, arroba hotmail.com, hotmail.com ou gmail.com. Qualquer uma das duas eu tenho, eu mando para você um livro desse daqui. Ou se você quiser mandar para o meu, mandar um oi e fala oi livro, você manda para 12 99711 7197, que eu mando esse livro aqui para vocês inteirinho. Ele mostra como exemplo a Embraer, ele é inteirinho ilustrado, tem umas boas ilustrações, tudo mostra por que a Embraer cresceu, como é que a Embraer se tornou uma multinacional, a constituição da Embraer como empresa, tudo. E mostra os principais, dentro do assunto, eu vou falando o que é empreendedorismo, o que é inovação, o que é sustentabilidade, meio ambiente e tal, eu vou mostrando. E mostra também como é que a Embraer progrediu e foi para frente com os modelos de avião da Embraer, olha aqui como é que estão os modelos da Embraer, como é que voa, como é que não voa. Isso aqui foi feito em 2017, mas ainda está bastante atual. E mostra o KC-390, que hoje já está voando, as empresas que a Embraer tem junto, tal. E você vai ter uma ideia de como é que funciona o Brasil, como é que funciona uma empresa multinacional, onde o pessoal ganha relativamente bem e tem emprego para. A Embraer já vendeu 2 anos seguidos, a Boeing já vendeu 10 anos, a Airbus vendeu 10 anos, tem 10 anos de venda já pronto, quer dizer que emprego não vai faltar. E você, amigo, um bom dia para você.